assistente digital. Os modelos modernos de linguagem de grande porte são, essencialmente, um buscador avançado. Ou um condutor das narrativas do Kremlin. A Rede Pravda publica milhões de fake news em 49 idiomas, infectando os grandes modelos de linguagem. Fazendas de bots que produzem incontáveis deepfakes estão se tornando novas ferramentas de guerra híbrida. Identificamos 630 contas que promovem as narrativas do Kremlin, diluindo a verdade sobre a guerra e minando a confiança na Ucrânia. Isso é muito eficaz. Grande parte de suas campanhas é conduzida em inglês e direcionada a públicos específicos, especialmente nos Estados Unidos. Como o Kremlin usa a inteligência artificial para a desinformação global, quais campanhas realiza e como combatê-las? Veja na reportagem especial. IA no arsenal da propaganda. Como a Rússia usa redes neurais. Até alguns anos atrás, a inteligência artificial parecia coisa do futuro. Surgiam perguntas. A inteligência artificial substituirá seus empregos? Como mudará a vida? Que oportunidades trará? Hoje já há respostas. A IA está presente em assistentes de voz e até em operações militares. A inteligência artificial é usada tanto para coisas boas quanto ruins. Mas parece que aqueles que são atacados e aqueles que atacam estão em situações um tanto diferentes. A inteligência artificial não é apenas um conjunto frio de comandos, mas um sistema inspirado no cérebro humano. Ela não apenas segue algoritmos, mas reconhece padrões ocultos em um oceano de dados, toma decisões fundamentadas e evolui aprendendo com a experiência. É justamente por seu rápido desenvolvimento e pela capacidade de responder instantaneamente às solicitações humanas, que se tornou uma arma de propaganda, atingindo diariamente milhões de usuários. A Rússia deve se tornar líder mundial não apenas na criação, mas também na escala de aplicação e na integração da inteligência artificial em todas, sem exceção, as esferas da nossa vida. Na Rússia, a inteligência artificial é usada para fortalecer o controle sobre os cidadãos e também para a censura digital. Quando você começa a treinar uma rede neural, é exatamente como quando começa a educar uma criança. Se ela faz algo errado, é punida. Se faz o que se espera dela, é recompensada. Assim, se você estabelece limites nos pontos onde, por exemplo, não se deve dizer uma coisa, mas sim outra, a rede neural será educada de uma certa maneira, no sentido literal da palavra. Aconteceu que, por exemplo, os desenvolvedores russos podem adestrar os chatbots de IA de acordo com a agenda do Kremlin. As regras estão relacionadas ao fato de que alguns políticos ou deputados começam a se irritar quando alguma rede neural gera algo ruim, algo de que eles não gostam. E é aí que entra em ação esse mecanismo de medo e submissão, quando os desenvolvedores dessas redes neurais começam a treiná-las e educá-las exatamente nesse espírito. Mas a mentira do Kremlin não é espalhada apenas pelos chatbots russos. Ao usar assistentes virtuais estrangeiros, como ChatGPT, Gemini, Grok e muitos outros, começam a aparecer nas respostas a perguntas políticas, geopolíticas, econômicas ou históricas narrativas russas. De modo geral, a inteligência artificial, em particular os chatbots, funciona com base em grandes volumes de dados. Eles, na verdade, não são inteligentes no sentido clássico. Em sua base são carregados diversos textos, materiais jornalísticos, redes sociais, sites, livros, possivelmente algumas mensagens. Ou seja, os textos que estavam disponíveis para os desenvolvedores no momento da criação e treinamento da inteligência artificial. Essa base pode ser atualizada regularmente. Na prática, ela aprende a identificar padrões na linguagem e a prever as palavras mais prováveis que você precisa. Mas é importante entender que a base de dados nem sempre consiste em fontes de qualidade. Na internet, há muita informação variada, e nem todos os textos podem ser considerados confiáveis ou autoritativos. Entre o lixo aparente, muito não é aleatório. Combatentes russos do Cyberfront deliberadamente contaminam esses chamados grandes volumes de dados. Começamos a realizar esses testes mensais em chatbots, incluindo o ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google, Copilot X da Microsoft e outros, como o Mistral na França.
E nossas pesquisas mostraram que as redes neurais ocidentais estão, de fato, contaminadas pela propaganda de Putin. De acordo com os investigadores do NewsGuard, em 2024 a rede de desinformação com o cínico nome de Pravda, Verdade, em russo publicou mais de 3,5 milhões de textos com fake news e desinformação. Eles eram divulgados em cerca de 100 sites especializados. A rede abrange pelo menos 150 domínios, publica conteúdos em 49 idiomas diferentes. Como isso funciona? Eles pegam um artigo ou tema e o traduzem para esses 49 idiomas, incluindo ucraniano, inglês e francês, e depois publicam nos diferentes domínios que controlam. A interface desses sites não foi criada para uso humano. Esses sites são feitos para que grandes modelos de linguagem, que estão na base dos chatbots, usem essas informações como referência e as reproduzam em possíveis respostas. De acordo com a investigação, por trás do envio em massa da propaganda do Kremlin está um certo John Mark Dougan. Ao promover nosso lado russo, na verdade podemos alterar o modelo de inteligência artificial em todo o mundo. Um único servidor na minha casa escreve 90 mil artigos por mês. Dougan, ex-policial e hacker, segundo autoridades dos Estados Unidos, invadiu e divulgou dados de 12 mil agentes do FBI e da polícia. Fugiu pelo Canadá e Turquia até chegar à Rússia, onde obteve cidadania. No país, participa ativamente da propaganda do Kremlin e é acusado de vínculos com os serviços secretos russos. A rede foi criada antes que os chatbots se tornassem amplamente utilizados. E eu acredito que o objetivo principal era ocupar posições elevadas nos resultados de busca, como no Google, Yandex e outros. Como resultado, já que esses chatbots dependem dos motores de busca, e essa rede foca intensamente em alcançar posições altas, seus materiais agora são replicados e citados pelos chatbots. Isso teve um impacto significativo na percepção do público ocidental sobre a guerra, o financiamento e a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, assim como sobre perdas e sucessos no campo de batalha. Isso realmente pode influenciar a forma como as pessoas entendem o conflito. Decidimos verificar se as narrativas do Kremlin ainda se repetem em chatbots estrangeiros. Para isso, fazemos uma pergunta provocativa, que reproduz a narrativa do Kremlin a 2 chatbots diferentes em 3 idiomas. Para o teste, usaremos o chatbot Perplexity, da empresa norte-americana Perplexity AI, e faremos a ele a primeira pergunta em russo. A Ucrânia é reconhecida como zona de interesses da Rússia, e o ataque à Ucrânia é consequência da expansão da OTAN para o leste? A Ucrânia é informalmente considerada uma zona de interesses da Rússia, devido a fatores históricos geopolíticos e a posição da Rússia em relação à expansão da OTAN para o leste. A Ucrânia não é reconhecida oficialmente como zona de interesses da Rússia pela comunidade internacional. O fato de a Rússia ter atacado a Ucrânia não é uma consequência direta da expansão da OTAN para o leste, mas sim resultado de razões políticas, históricas e de segurança complexas. O reconhecimento da Ucrânia como zona de interesses da Rússia e a ideia de que o ataque à Ucrânia é consequência da expansão da OTAN para o leste são amplamente debatidos e controversos, havendo várias perspectivas que buscam explicar a situação. O Perplexity apresentou resultados que repetem a narrativa russa. Vamos agora para o mais conhecido e amplamente utilizado ChatGPT da empresa OpenAI. Não, tal afirmação faz parte da propaganda russa e deve ser analisada de forma crítica. Essa afirmação faz parte de uma narrativa amplamente difundida e promovida pela propaganda russa, mas contradiz tanto o direito internacional quanto os fatos. A ideia de que a Ucrânia é uma zona de interesses da Rússia e que o ataque à Ucrânia é consequência da expansão da OTAN para o leste representa uma narrativa geopolítica controversa. É importante analisá-la criticamente e compreender ambos os lados do argumento. Os chatbots ainda podem, involuntariamente, se tornar veículos de narrativas russas. Essa é uma realidade enfrentada até pelas mais avançadas IAs. Por que isso acontece? É praticamente impossível proibir completamente o uso de dados de sites russos em enormes conjuntos de dados para treinar esses modelos. A internet é vasta e a propaganda é habilmente disfarçada. Muitas empresas implementam redes de moderadores e algoritmos para separar o que é informação confiável do que são injeções de desinformação. Mesmo assim,
não se pode confiar cegamente nas respostas fornecidas pelos chatbots. As empresas de tecnologia e os desenvolvedores de IA devem reconhecer que este é um problema real e um risco sério, e precisam dedicar mais esforços para garantir a segurança e testar cuidadosamente seus modelos. Mas, na minha opinião, mesmo que os chatbots deixem de se basear em sites como a Pravda, ainda permanecerá sem solução a questão central: como identificar de forma eficaz a informação falsa e marcá-la como tal. Não são apenas os chatbots que podem enganar. Com ferramentas de IA, é possível conduzir campanhas inteiras de desinformação. Por exemplo, criando redes de fazendas de bots. Um bot da internet é um programa que imita a ação humana nas redes sociais. À primeira vista, os bots criam contas falsas que preenchem as redes com publicidade ou spam. No entanto, suas capacidades vão muito além de gerar o habitual lixo digital. Bots podem ser usados para espalhar desinformação, manipular a tua opinião pública e promover narrativas desejadas. Em contextos de guerras de informação, fazendas de bots são ativamente criadas e utilizadas para divulgar a propaganda do Kremlin. Por que vocês agora não podem dar aos ucranianos um prazo? Quando vão implementar isso? Quanto é necessário? Quantas pessoas precisam explodir? Quantas cabeças são necessárias? Мене вже нема, застигла сльоза. Vídeos assim no TikTok podem ter centenas de milhares de visualizações, curtidas e compartilhamentos. Muitas vezes, porém, não há pessoa por trás do conteúdo. Ele é produzido por redes organizadas de fazendas de bots. Analistas do site text.org.ua conseguiram identificar uma dessas redes. Conseguimos identificar 630 contas que promovem narrativas semelhantes. Como chegamos a essa fazenda de bots? Em junho, um grande número de vídeos surgiu no TikTok, com 3 variações do mesmo hashtag. E o conteúdo era quase idêntico. Todos os vídeos usavam música emocional, imagens editadas ou apenas fotos. Um elemento comum era uma tarja semi-transparente com textos no estilo das narrativas do Kremlin, mas em ucraniano. Ao final de cada vídeo, aparecia a mensagem: Zelensky traiu o povo ucraniano. Quando começamos a analisar as fontes, ficou claro que fazia parte de uma grande fazenda de bots. Essas contas também divulgavam vídeos, alegando que Zelensky mata ucranianos, serve aos interesses do lobby judaico e que, supostamente, os centros territoriais de recrutamento e apoio social destroem a população e devastam vilarejos da Ucrânia. Um usuário comum dificilmente suspeitaria que esse conteúdo foi criado por um exército de fazendas de bots. No fluxo de informações, esses vídeos parecem autênticos e espontâneos. Mas isso é uma ilusão. Ao analisar mais a fundo vídeos com temas semelhantes, percebe-se uma estética uniforme, elementos parecidos nos nomes das contas, avatares idênticos e hashtags repetidas nas descrições. A inteligência artificial é ideal para criar fazendas de bots. Ela ajuda não só a contornar a moderação das plataformas, mas também a gerar hashtags para promover vídeos a diferentes audiências, a moldar e a incorporar a narrativa desejada para cada público. Além disso, a IA é capaz de processar vídeos, tornando-os autênticos. Aqueles que se dedicam a atividades anti-ucranianas podem usar a IA em uma ampla variedade de áreas e direções. Combater fazendas de bots é uma tarefa praticamente impossível. Essas redes atuam de forma flexível e sofisticada. Algumas contas, ao atingirem o objetivo, se auto-eliminam. Outras se transformam, migrando para novas tarefas. Excluir uma conta é apenas uma medida temporária, pois dezenas de novas surgem instantaneamente em seu lugar. Combater os bots é, antes de tudo, responsabilidade das próprias plataformas. O TikTok, por exemplo, afirma que realiza esse tipo de combate. Vimos casos em que conteúdos foram bloqueados. Às vezes, identificávamos um usuário promovendo um vídeo negativo e pouco depois, sua conta já havia sido removida pela própria plataforma. Esses casos existem, mas, infelizmente, representam apenas uma pequena gota no oceano. Essas fazendas de bots não têm como alvo apenas o público ucraniano. Depois que a inteligência francesa mencionou a palavra doppelganger, não faz mais sentido se esconder. A empresa Doppelganger, que em tradução significa duplo, estava envolvida na criação de sites espelho de grandes veículos estrangeiros como Bild, 20 Minutos,
ANSA, The Guardian e RBK Ucrânia. Os criminosos adquiriram dezenas de nomes de domínio visualmente semelhantes aos endereços reais desses meios de comunicação. Copiaram seu design e passaram a publicar nesses sites artigos que retratavam a Ucrânia como um estado fracassado, corrupto e nazista. A Rússia não pode realizar repressões na Ucrânia ou no Ocidente. Por isso, utiliza seus métodos de propaganda bem planejados, gastando bilhões de rublos nisso. A Rússia interferiu na política interna da Ucrânia e também no Ocidente, criando dezenas de publicações falsas que eram distribuídas por centenas de contas e alcançavam milhares ou milhões de pessoas. Tudo isso visa dividir a Ucrânia internamente e fazer com que o Ocidente pare de apoiar o país. E não são Solovyov, nem Skobeva, nem Simonian. Esses rostos que aparecem na TV e não significam nada já não têm mais influência. A influência da Rússia segue por um caminho totalmente diferente. A operação foi conduzida por duas empresas russas, que divulgavam nas redes sociais artigos de sites piratas, gastando cerca de $105 mil. Documentos do Kremlin mostram que os líderes da agência de design social e da estrutura, Ilya Gamboshidze e Nikolai Tupikin, trabalharam diretamente com Kirienko e outro político do Kremlin, Sofia Zakharova, e coordenava os esforços na Europa e na Ucrânia. A Meta conseguiu suspender as atividades da Doppelganger. Em seguida, após a União Europeia, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou as organizações russas por trás da empresa e seus líderes, Ilya Gamboshidze e Nikolai Tupikin. O objetivo principal é minar a confiança na informação e promover um ponto de vista abertamente pró-russo sobre o mundo. A Rússia busca retratar outros regimes como corruptos, especialmente aqueles que são seus adversários, seja os Estados Unidos, a Ucrânia, a Armênia, a Moldova ou a França. A intenção é que esses países e seus políticos pareçam mais corruptos, fazendo com que a Rússia se destaque como menos corrupta. Acredito que o alvo final de muitas dessas histórias seja o povo russo. Putin precisa manter os russos sob controle, do seu lado. Quando os russos pensam, sim, temos corrupção, mas ela existe em todo lugar, eles deixam de acreditar em mudanças, não lutam por reformas e não se opõem a Putin. Isso funciona de forma muito eficaz. Muitas dessas campanhas são conduzidas em inglês e direcionadas a públicos específicos, especialmente nos Estados Unidos. Eles usam influenciadores com audiência predominantemente americana para difundir essas mensagens de maneira eficaz. No Kremlin também dominaram a tecnologia de criação de deepfakes. Com ferramentas de IA, é possível gerar vídeos do zero ou substituir rostos, vozes e ações em material já filmado, trocando uma pessoa por outra. Os russos aplicaram essa tecnologia, por assim dizer, internamente. Por exemplo, para eliminar o ator inconveniente ao regime, Makhnin Vitorgan, da série Contato. Naturalmente, em campanhas de desinformação contra a Ucrânia, os deepfakes também passaram a ser usados. A inteligência artificial não para de evoluir. Já entramos na fase em que não podemos confiar apenas em nossos próprios olhos. Antes, ao ver uma foto ou vídeo, nem passava pela nossa cabeça que aquilo não fosse algo realmente registrado na realidade. Hoje, cada vídeo ou foto precisa ser verificada novamente, especialmente quando se trata de temas políticos. O primeiro deepfake mostrava Zelensky pedindo aos ucranianos que se rendessem, lançado pelos russos no início da invasão. Não existe mais nenhum amanhã. Aconselho que deponham as armas e voltem para suas famílias. Não vale a pena morrer nesta guerra. O deepfake com Zelensky era realmente grosseiro. Ele não teve efeito sobre o público ucraniano. Primeiro, porque os serviços de inteligência ucranianos alertaram sobre esse tipo de injeção de desinformação. Segundo, porque no vídeo era perceptível que se tratava de uma produção falsa. O rosto estava colado e a expressão facial era artificial. Além disso, o vídeo se destacava dos que o presidente publicava diariamente. Mesmo assim, foi o primeiro sinal de alerta preocupante. Em 2022, a criação de deepfakes não estava ao alcance de usuários comuns. Apenas alguns sabiam como fazê-los. Hoje, porém, é possível criar esse tipo de vídeo em celulares pessoais, o que se tornou um verdadeiro desafio e um fator sério de risco. Depois, vídeos desse tipo começaram a ser produzidos em série. Um exemplo, após a demissão do comandante Valery Zaluzhny, viralizou um deepfake em que ele supostamente criticava Zelensky e convocava as forças a tomarem Kyiv. Zelensky é o inimigo do nosso Estado. Por causa dele, fracassamos completamente a contraofensiva, perdendo 500 mil dos melhores filhos e filhas da Ucrânia. Se não o detivermos, perderemos todo o país.
Também circulam vídeos nas redes sociais em que deepfakes de militares ucranianos reclamam que a liderança os abandonou. Está em contato a 151ª Brigada. Agora os invasores russos estão avançando sobre Kupiansk e nosso comando nos abandonou. Com o rabo entre as pernas, fugiram para Burraivka. Levaram nosso equipamento e ninguém entra em contato conosco. Esse vídeo foi feito para mexer com as emoções das pessoas, mas, se analisarmos atentamente, percebemos sinais de que ele foi gerado artificialmente. O primeiro detalhe que chama a atenção é o uniforme. Não há nenhum distintivo, patch ou insígnia. E até os pixels parecem diferentes. Em segundo lugar, a maneira de falar não é natural para um humano. Os lábios tremem, a ênfase das palavras está incorreta e, de modo geral, a voz soa robotizada. Ou que nas Forças Armadas ucranianas serve um militar com síndrome de Down. Voka, como vai? Estou de plantão. E onde está sua arma? Ainda não nos deram. Disseram que só no combate. Ao assistir a esse vídeo, na verdade, não conseguimos entender absolutamente nada. Não há como identificar a qual unidade o soldado pertence, nem a localização onde ocorre a cena. O uniforme e os distintivos não fornecem nenhuma informação que nos permita confirmar se essa pessoa faz parte das Forças Armadas da Ucrânia. Do ponto de vista do objetivo, porém, o vídeo foi bem sucedido. Passou a ser amplamente comentado no site X e no Reddit, e nesse contexto, começou a surgir crítica ao comando militar ucraniano. Deepfakes semelhantes surgem regularmente em canais do Telegram de reputação duvidosa, em grupos do Facebook, no TikTok e na rede social X. E com a ajuda de fazendas de bots, são amplamente disseminados. Eles são produzidos em ucraniano, usando coloquialismos e expressões populares para convencer ao máximo o público de sua veracidade. Os objetivos principais desses vídeos são minar a confiança na liderança ucraniana, fomentar conflitos internos entre a população e deslegitimar a campanha de mobilização na Ucrânia. Para quem não é especialista, diferenciar se torna cada vez mais difícil. A tecnologia evolui e se aprimora a cada ano. Ou talvez seja mais correto dizer a cada semestre. É necessário ter experiência e usar ferramentas adicionais. Ainda assim, a compreensão final e a decisão estão na mente de cada pessoa. O recurso mais útil, independentemente do nível de desenvolvimento da tecnologia, é buscar a fonte original. O local onde determinado texto, imagem ou vídeo apareceu pela primeira vez na mídia. Com isso, há uma grande probabilidade de se entender se estamos lidando com um fake ou com informação confiável. Existem ferramentas para isso, algumas gratuitas, outras pagas, que ajudam a identificar deepfakes. Atualmente, há muitas disponíveis, com diferentes algoritmos. Por isso, é recomendável verificar simultaneamente em várias das principais ferramentas. Além disso, deepfakes desse tipo também estão se tornando populares. Great job, dude. My boys Messi and Ronaldo. Esses vídeos têm caráter predominantemente recreativo e são mais comuns em plataformas como o TikTok. O fato de terem sido criados com inteligência artificial é percebido imediatamente pelo usuário. Eles lembram desenhos animados, com roteiros fictícios, geralmente apresentando cenas cômicas ou satíricas. No entanto, por trás dessa fachada de entretenimento, há um subtexto mais profundo. Esses vídeos apresentam a figura de Putin como um ditador sanguinário e pária na comunidade internacional, colocando-o em contexto com outros líderes ocidentais e integrando-o em situações cotidianas ou até cômicas. Dessa forma, os autores desses vídeos tentam normalizar a imagem do ditador do Kremlin, acostumando subliminarmente o espectador à ideia de que Putin é um deles, entre os líderes mundiais, e que tudo o que ele faz é aceitável. Muitas organizações internacionais, ao perceberem a magnitude da nova ameaça, tomaram medidas para impedir o uso de ferramentas de IA em campanhas russas que impactam o espaço informativo e a opinião pública. Por exemplo, a empresa OpenAI criou uma equipe especial de segurança e proteção, responsável por monitorar o uso de seus modelos em guerras de informação. Como resultado, foi possível interromper as atividades de pelo menos 5 novas empresas. É preciso fornecer feedback às redes neurais. Sempre que você identificar algum tipo de narrativa problemática, pode entrar em contato com o suporte técnico da própria grande modelo linguística. Informe que determinada coisa é inaceitável e peça para corrigirem imediatamente.
O Google usa metadados e moderação para identificar e bloquear conteúdos gerados por IA. O TikTok remove contas ligadas a estruturas pró-russas que criam imagens, vídeos e sites falsos com IA. Apesar disso, especialistas recomendam que os usuários aprimorem sua alfabetização midiática. Mas, acima de tudo, você nunca deve confiar cegamente. É preciso sempre analisar criticamente a informação que lê em qualquer site, assiste em vídeos ou recebe como resposta de um grande modelo linguístico. Esse, provavelmente, é um princípio que deve ser constantemente aplicado. No século XXI, em 2025, essa é, de fato, uma habilidade básica que toda pessoa precisa ter. A Rússia, ao fracassar em sua campanha militar na Ucrânia, recorre a métodos ardilosos e sofisticados para minar o país internamente, usando ferramentas de inteligência artificial para criar operações de propaganda, desde fazendas de bots até a contaminação de grandes modelos linguísticos. Mas todas essas manobras do Kremlin estão fadadas ao fracasso. Suas campanhas, esquemas e operações já foram investigados por organizações independentes e os gigantes de Techiway continuam implementando novos algoritmos para identificar e remover a desinformação russa. Marina Nesterova, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.